Aquarista irlandês, mais um vídeo no canal. A gente vai fazer um vídeo hoje sobre teste de ICP de água de RO DI, né? Então vou mostrar aqui o meu filtro RO com o estágio de DI, né? De ionização. Então eu vou mostrar aqui como é que é, porque é um pouco diferente do que tem no Brasil, né? Esse é um sistema que não tem tanque, né? Direto, então não tem mangueira entre os estágios, né? É tudo dentro da mesma caixa. E aqui na Irlanda, o povo, por mais não é normal da gente ver isso no Brasil, né? Mas o pessoal daqui na Irlanda costuma beber sim água de RO. Sem o estágio DI, né? Só a água de RO. Só que o filtro ele tem umas particularidades diferentes que está me fazendo duvidar dele, né, com relação à utilização para aquário. Então, por isso que eu estou fazendo o teste ICP. Então, eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar o que eu estou fazendo. Ainda está bem longe do que é o ideal para ter um aquário marinho dessa proporção que eu vou ter, né, mas futuramente eu vou fazer uma outra forma de fazer a água aqui. Vou ter um outro filtro, outro método de criar água aqui. Então, vou virar a câmera aqui, vamos ver o que vai dar. Então, essa aqui é a cozinha, né? Então, o filtro eu instalei aqui embaixo da pia, porque a gente tem essa torneira aqui que ela tem 3 saídas de água, né? São 2 que vai para essa manopla aqui, esse registro aqui, né? E então você coloca para cá só água fria e para cá água quente, né? Então ele vem, água fria e quente através dessa aqui. E essa outra aqui sai água de RO. Então, ó, tá vendo que é uma segmentação diferente da torneira principal, na mesma torneira, né? Então você liga aqui, ele já tá fazendo o barulho aqui do filtro RO, tá vendo? Então nesse momento o filtro RO ele já tá funcionando, que é esse aqui. Só isso daqui, né? O filtro RO, bem diferente do que a gente tem no Brasil, né? Deixa eu desligar aqui porque faz muito barulho, né? Então é melhor fazer o vídeo aqui sem o barulho. Então o que acontece? A entrada da água fica aqui por trás, né? E aí esse equipamento preto aqui é o Water Softener, né? Ele é um filtro onde tem uma resina. E essa resina, ela remove as dureza da água, né? Então, a água aqui na Irlanda, ela tem muito GH e KH, né? Então, eu medi um tempo antes de ter esse filtro, e é muito alto mesmo, assim, tipo assim, GH de 30, KH de 20, sabe? Uma coisa bem alta mesmo, né? Então... Aqui, ó, você põe o sal aqui, ó, as pedrinhas de sal lá dentro, tá vendo? E aí, esse em preto aqui é um cilindro onde tem a resina, né? O sal só serve para limpar a resina, né? Então, o que acontece? A água, quando entra pela casa, passa pela resina e aí a resina vai ficar saturada. Com a resina saturada, o sal vai ser bombeado, a água vai ter uma inversão da água, a água vai entrar no sal, vai misturar com sal e a água salgada vai entrar dentro da resina que vai limpar a resina. E aí assim a resina está pronta para tirar novamente os minerais da água, né? Mas esse filtro aqui ele só é para água, para a casa inteira, né? Então não tem nada a ver com a RO DI aqui, né? Quer dizer, a água que sai dele também vai para a RO DI, né? Mas a RO vai limpar tudo, independente se tiver esse filtro aqui ou não, né? Então, esse é o filtro RO DI. É dessa empresa aqui, ó. Depois, se vocês quiserem pesquisar no site, Renew Well Water. Então, ele é um filtro integrado aqui, ó, se você abrir aqui, ó, você vai ver os cartuchos dele, né? Então tem o cartucho aqui da membrana e o cartucho que é de 4 em 1, que é polipropileno, carvão e tem aí tem um carvão misturado com outra coisa e um terceiro que eu não faço nem ideia. É irrelevante, né? Pra gente é importante só o
polipropileno e o carvão. E aí na sequência a membrana aqui de RO, né? Isso aqui é só uma capinha mesmo, só para não ficar aparecendo, mas nem precisaria usar isso aqui, né? Então você liga, ele deixa ele ligar na tomada, e a saída dele, eu fiz a saída dele aqui fica atrás, ele vai para a torneira lá, mas eu fiz uma derivação, e essa derivação chega nessa carcaça que eu coloquei adicional aqui. Aí essa carcaça aqui eu comprei da Aquamedic, tá vendo? Tá escrito aqui, né? Aquamedic, da Alemanha, e vem com essa resina. Essa resina aqui, ela é boa porque ela mostra para você se ela tá saturada ou não, né? Então ela vai começando a mudar de cor, tá vendo que já tá começando a mudar de cor aqui? Mas ela vai ficando azul, verde, e aí tem uma cor específica que não me lembro agora de cabeça, que quando ficar, maior parte ficar dessa cor, significa que a resina tá saturada e você tem que trocar a resina. Então eu fiz aqui, ó, uma mangueirinha aqui para, ao invés de abrir a água lá em cima na torneira, eu abro por aqui, e aí eu tenho aqui a saída de água, entendeu? Que eu vou colocar nesse galãozinho aqui que eu tenho aqui. Então assim, tá muito improvisado ainda, não tem nada de automatização aqui para gerar água, vai ser manual mesmo, né? Esse filtro aqui, como ele o pessoal aqui na Irlanda compra ele para beber água, né? Então, quando você liga ele, toda vez que você liga ele não deixa a água 100% pura. Então se você acompanhar o TDS, eu tenho um TDS aqui, que é o TDS em linha aqui, né? Eu vou ligar ele aqui, a água, e a gente vai acompanhar aqui no output, tá vendo? Deixa eu ligar ele aqui. Ó, 55, tá vendo? Eu vou ligar, a gente vai ver esse número aumentar, e aí depois ele começa a diminuir e cai para tipo 5, 4, 5, mais ou menos. E aí sim a água fica 100% pura. Por quê? Porque se deixar ficar pura direto, é ruim ficar bebendo água pura direto, né? Então eu acho que ele faz esse meio que passa faz um flush primeiro da membrana, e aí as pessoas tomam água. E eu costumo tomar água mais pura possível, né? Não sei se estou certo ou errado, mas não importa. E dá para você fazer o flush manual aqui. Então, flush manual é só você vir aqui e apertar esse botão aqui. Eu vou fazer agora, ó. Acho que ele demora aqui uns 30 segundos. E aí ele termina de fazer o flush. Ó, tá em 55 porque a saída não tá saindo pela saída correta, né? Tá saindo só pela a tubulação de descarte de água, né? Ó, terminou o flush. Bem fácil. Agora eu vou ligar a água lá em cima e a gente vai acompanhar aqui o TDS. Vamos ver. Ligar a água aqui na torneira. Oi. Pronto. Aqui, ó. Ó. 43, 36, 31 tá caindo. Agora vai aumentar, quer ver? Vamos ver. Olha lá. Olha isso. Tá vendo? Olha lá. Agora ele começa a cair. E aí ele vai caindo, caindo, caindo. E chega em 5 mais ou menos. Aí quando chega em 5, eu só abro essa torneirinha aqui e a água começa a sair por aqui. Aí saindo por aqui, obviamente eu tenho que colocar antes aqui dentro, né? Coloco aqui dentro do galãozinho de 25 litros. Então eu tô fazendo a água, lá tá em 7 já agora, tá vendo? 6. Aí 5. Então eu começo a fazer água agora. Então eu só coloco a mangueirinha aqui dentro, abro o registro e começo a fazer água. E aí se você medir a saída, realmente não tem um medidor aqui da saída daqui do estágio de DI, né? Mas só que eu tenho uma canetinha de TDS que realmente fica em 0. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou coletar água, até porque eu estou coletando água aqui, eu estou deixando aqui as rochas aqui nessas caixas plásticas. Eu vou encher de água RO e depois eu vou medir se está aumentando o cálcio da água RO, né? Que está mergulhada as rochas. Então eu vou fazer um pouco de água aqui e vou pegar a quantidade necessária de água para fazer o envio do teste CP. Então eu vou parar o vídeo aqui e já volto a gravar. Bom, voltei aqui, então já está tudo certo. Estou fazendo aqui água.
esqueci de mencionar que esse filtro aqui é bem rápido para fazer água, né? Então, um galão aqui de 25 litros eu consigo encher em 15 minutos. Eu vou mostrar aqui. Eu trouxe aqui uma vasilha. Opa, a vasilha. O TDS que eu tenho aqui, a canetinha de TDS. E o teste de RO de ICP de RO. Tá vendo? A gente vai encher essa tubulação, essa proveta aqui, né, para fazer o envio pelos correios. Mas antes tem que registrar com o número aqui lá no site da Fauna Marim. Então vou mostrar aqui agora a quantidade de água que sai, a velocidade da água, né? Vamos ver se eu não vou fazer uma lambança aqui agora. Provavelmente sim, mas não tem problema. Ó, tá vendo? Então, ó, questão aqui de, eu acho que é 40 segundos aqui já vai ter 1 litro de água. Tá vendo? Ó, quase 1 litro. Olha a pressão que é, ó. Quase na marca 800 ml. 1 litro. Tá vendo? Vou voltar pra cá. Aí, pronto. Voltando pra lá. Agora eu vou fazer a medida aqui do TDS pra gente ver aqui como é que tá. Se eu conseguir abrir com uma mão aqui a canetinha, né? Pera aí, só um minutinho. Então tá aqui, ó. Vamos ver. Olha lá. Olha. Tá vendo? 14 graus, mas tá zerado. A água então tá zerada mesmo. Hoje tá bem frio aqui na Irlanda. Até nevou hoje. Então eu vou encher aqui a proveta do teste de CP e vou mostrar o resultado depois para você. Nesse mesmo vídeo aqui, eu não vou postar no mesmo dia, então vou postar só quando chegar o resultado. Pronto, enchi aqui, ó, tá vendo? Cheinha a tubeta aqui, ó. Agora eu vou fazer o registro, colar o adesivo aqui e fazer o envio. Então fica acompanhando aí. Bom, então já é outro dia, eu já fiz o envio da água lá de teste na proveta, né, para Fauna Marim, e já recebi o resultado, né. Então só para antes esclarecer que no vídeo agora há pouco aqui que você acabou de assistir, eu coloquei água enchi 1 litro numa vasilha de água só para colocar a caneta e mostrar que o TDS está batendo 0, né. Só que para encher a proveta eu utilizei a saída direto da mangueirinha do DI. Eu não peguei da vasilha e enchi a proveta não, porque pode ter algum contaminante na vasilha que passou para dentro da proveta. Então, se você for fazer isso, tem que pegar direto a água da saída do filtro DI, entendeu? Não é para colocar numa vasilha e encher a proveta. Então, esse dia que eu fiz esse vídeo aí foi no dia 5/1, aí eu fiz o envio no mesmo dia, e chegou lá na Fauna Marim no dia 9/1, que é uma sexta-feira, e o resultado ficou pronto no dia 12, que foi segunda-feira. Então, é bem rápido, né? Não tenho nada a reclamar com relação a isso aí. Outra coisa para falar, antes de mostrar o resultado, como eu estava desconfiado, como eu falei no vídeo, né? Eu estou um pouco desconfiado desse filtro RO, porque é um filtro RO que ele é utilizado aqui na Europa para beber água, né? Não é para... O aquarista não utiliza isso, né? Na realidade, tem marcas alemãs, da Arca, por exemplo, tem algumas outras marcas também que fazem esses filtros para aquarismo. É um filtro do tipo Direct Flow, né? Então eles têm as membranas, o cartucho de polipropileno e carvão, eles ficam nesses cartuchos, né, direto. Então você só encaixa lá e pronto, não faz nada, não tem mangueira, não tem nada disso, né. E o que acontece é como esse sistema de Direct Flow, logo que você liga para fazer a água, ele passa ainda alguns contaminantes para a água de saída, água pura ainda, né? Então o que você tem que fazer? Porque eu fiz essa pergunta para o ChatGPT, para o Gemini, e eu até vou colocar aqui o link para você fazer o download da explicação do porquê a maioria dos aquaristas não utilizam ainda, né, esse tipo de sistema Direct Flow.
Porque quando você liga a água, eu até mostrei no vídeo, né? O TDS ele aumenta muito logo que você liga a água, né? E aí demora, sei lá, 2 minutos para o TDS começar a baixar para zero. Para zero não, né? Nunca baixa para zero, né? A membrana RO nunca consegue tirar tudo. Por isso que a gente tem um estágio de DI, né? Então ele vai baixar lá para TDS 2, 3, 4, né? O meu fica lá em 4, né? Mas ainda assim é muito contaminante para a gente utilizar direto no aquário. Por isso que a gente passa por um estágio de resina, né? De DI. Então é por esse motivo que as pessoas não utilizam no aquarismo, porque eu daria o trabalho de você ligar o filtro RO, ter uma seção de saída do filtro RO direto para descarte, aí você vai descartando por uns 30 segundos, 1 minuto, e aí sim você faz a inversão para essa água, que agora está saindo pura depois de 1 minuto, entrar no filtro de DI. E aí sim a saída do DI vai sair zero e a expectativa é que não tenha nenhum contaminante, não tenha nada, seja água 100% pura, né? 100% nunca é, mas mais pura possível, né? Então eu vou mostrar aqui o resultado para vocês, e aí eu também vou colocar um link para você fazer um download desse resultado que eu recebi da Fauna Marim, do PDF, e aí você consegue ver na sua tela aí também, mas eu vou tentar mostrar aqui de alguma forma, né? Tentando mostrar para vocês aqui o resultado na tela, né, para ficar mais fácil de vocês verem. Então aqui você pode ver que deu tudo negativo, não presente, né, que é o esperado, exceto silicato, que é macronutrientes, e elemento traço é o que mais está me preocupando, que deu o cobre, né? Então deu 5,72 partes por bilhão, né? Porque é muito pouco, né? Mas mesmo assim é preocupante, porque cobre, né? Eu não sei, assim, eu tenho desconfiança de que possa ser um resultado falso positivo da fauna marinha, né? Mas eu não consigo confirmar isso, né? Então fica assim, eu fiz um teste de ICP para ficar mais confortável com o filtro e acabou me gerando mais dúvidas, né? Então eu não sei o que fazer. Na realidade, assim, eu até tenho uma ideia do que eu vou fazer, né? Mas, assim, eu não sei se o cobre foi um falso positivo do lado da fauna marinha, né? Porque já teve relatos de detecção de cobre em teste de CP. Eu vou até colocar aqui um vídeo do Reef Dudes. Esses caras, eu acho que ele é um cara canadense, né? Esse cara desse YouTube, mas ele tá falando com uma pessoa, um americano, que depois ele até tem algum contato foi contratado pela Bulk Reef Supply, eu acho, e você sabe, os americanos são meio doidos, né? Então esse cara, ele comprou vários baldes de sal, mais comuns do mercado, uns 10, por exemplo, fez uma porção de água de 10 litros, por exemplo, eu não sei, depois você pode ver o vídeo, com vários tipos de sal, pegou a amostra de todas as águas do sal que ele acabou de fazer e mandou para teste de CP. E um desses testes foi da Red Sea, o balde azul, tem um dos testes de CP que deu cobre também, entendeu? E deu muito mais do que deu no meu, que deu 22 partes por bilhão. O meu deu 5 partes por bilhão. Então, quer dizer, existe a chance do laboratório que faz o teste de CP cometer um erro, ter uma cross-contaminação, né, uma contaminação cruzada, e isso interferiu no meu teste de CP de reversa osmose. Mas eu não consigo confirmar isso. Daria para confirmar isso se eu fizesse um outro teste de CP num outro laboratório, mas eu não vou gastar mais grana só para fazer um teste desse, né? Então o meu plano vai ser o seguinte, eu vou comprar uma carcaça de filtro de deionização de 4 litros, enorme, grande mesmo, que é 4 ou 5 vezes o tamanho da que eu tenho hoje, né? E vou fazer água para encher o aquário novo, que não sei quando chega ainda, mas já me falaram que ia chegar essa semana, mas eu só acredito vendo, né? Então eu vou, assim que chegar o aquário, montar tudo, eu vou encher o aquário com essa água de RODI, passando pelos esses dois estágios. Um estágio pequenininho com essa Aquamedic, da resina Aquamedic, que deve ter 800
ml de resina, e eu vou colocar essa carcaça de 4 litros de resina também, né? Então, teoricamente, as duas resinas vai segurar qualquer tipo de silicato e cobre, né? Silicato não me preocupa muito, mas o cobre, né? Mas mesmo assim, o que eu vou fazer? Para ter 100% de certeza que não vai ter cobre no aquário, né? Eu vou comprar o Siken Cuprisorb, até anotei aqui, Cuprisorb. Então eu vou deixar ele no aquário com água de RODI rodando por uns 3 dias, junto com um pouco de carvão também, não tem problema. E aí, antes de colocar o sal eu vou remover eles, vou deixar o Cuprisorb mergulhado numa água separada, numa vasilha, só para ele não... Porque eu acho que essa resina não pode secar, esse polímero, eu acho que é um polímero, ele não pode secar, porque isso não estraga, mas você consegue regenerar e utilizar muitas vezes no aquário se você precisar, entendeu? Então eu vou colocar isso para ver se eu removo, se houver, né, depois desses 4 litros de resina de deionização, se houver cobre, aí isso vai ser removido antes de eu colocar o sal. E aí eu coloco o sal e o aquário vai rodar, né? E aí futuramente eu vejo de eu comprar um outro filtro que não seja esse de RO, que é para beber água, né? Eu tava pensando em comprar um de Direct Flow, mas eu agora não sei, agora estou na dúvida, né? Tem uma pessoa aqui na Irlanda que eu conheço que comprou esse filtro e vamos ver o que ele vai ter de experiência, né? E aí eu vou tocar a vida do jeito que tá, né? Do jeito que é possível. Então eu vou colocar esses 3, para encerrar o vídeo aí, eu vou colocar esses 3 links, né? Um link da explicação por que o filtro de Direct Flow não é muito utilizado no aquarismo, é uma resposta do Gemini, inteligência artificial. Vou colocar o link do download do teste de CP, do resultado do teste de CP, para você ver aí na sua tela, no seu computador, no seu celular, onde você quiser. E vou colocar na descrição também o link desse vídeo do Reef Dudes, onde no minuto, parece que é minuto 40, eu vou colocar certinho aqui embaixo na descrição, para você assistir, que realmente o ICP ele pode pegar contaminação cruzada, assim como pegou nesse teste que o cara acabou de fazer o sal com água, com o sal da Red Sea, o sal azul, e deu cobre, e deu até 4 vezes mais do que pegou no meu. Então, quer dizer, tudo é possível, né? Teria que fazer uma segunda vez para garantir, com a mesma água, em outro laboratório, para ver se realmente não há contaminação cruzada ou realmente tem cobre no sal, que ele, no caso dele, né, com sal, no meu caso, na água de RO daí. Mas aqui na Irlanda, assim, encanamento aqui é tudo muito velho, né? O país é muito antigo, né? Então as pessoas antigamente utilizavam cano. Eu imagino que hoje em dia não deve ter, mas assim, não dá para garantir, né? Canos de cobre na tubulação de água aí das cidades, né? Então, o que pode ter acontecido eu não sei, mas eu vou descobrir, e se eu descobrir alguma coisa aí eu falo para vocês. Então é por aí, é só isso. Então, obrigado pessoal por ter assistido, até o próximo vídeo.